Olá, segundo ano! Preparados para a nossa videoaula de quarta-feira? Eu espero que sim! Então, prepare todo o seu material. Pegue o seu lápis, a sua borracha, os livros de oficina de negócios, trabalhando a literatura e sua atividade de folha de ciências. Hoje, nesse vídeo, você vai ver todo esse conteúdo, tá bom? Na página 25 do seu livro de oficina de negócios, nós vamos fazer a leitura desta fábula. Então, já pega o seu livro de oficinas e abra na página 25, porque nós vamos ler essa fábula juntos, tá bom? A Assembleia dos Ratos. Quando o gato Bigodes Brancos aparecia, os ratos da mansão não tinham paz. Era um tal de se esconder aqui e acolá e fugir às pressas. Muitos deles nem saíam mais do esconderijo com medo do tal bichano. Então, Radistóteles, o rato mais sábio que havia ali, teve uma ideia. Faremos uma assembleia para estudar o caso Miau. O caso Miau era, obviamente, o do temido gato Bigodes Brancos. Todos os ratos da mansão, que era velha e abandonada, foram convidados para a reunião. No dia combinado, o buraco atrás da lareira ficou lotado. Os ratos discutiam com alvoroço qual seria a melhor solução para o problema. Nenhum deles tinha dúvida de que o melhor seria ver Bigodes Brancos a muitos quilômetros de distância. Mas como isso era um sonho impossível, concluíram que a melhor solução seria saber quando ele se aproximava. Colocaremos um guizo bem barulhento no pescoço dele. Quando ele se aproximar, o guizo o denunciará e nós teremos tempo suficiente para fugir, sugeriu um dos ratos. A ideia foi aprovada no mesmo instante. Todos os ratos presentes vibraram de emoção, menos o rato Casmurro. Do alto de um velho caixote, ele cruzou as patas e perguntou: "E quem vai amarrar o guizo no pescoço do gato?" Foi um murmúrio geral. "Eu não, nem eu. Esqueçam-me, não estou a fim de virar petisco de gato." E foi assim que terminou a Assembleia dos Ratos. Moral da história: falar é fácil, fazer é outra conversa. Legal essa história, não é? Agora dá pausa no vídeo e faça você a leitura. Quando você terminar, nós vamos responder juntos a página 27 até a página 30. Agora é com você. Pare e pense para responder as perguntas de acordo com a fábula. Primeiro, os ratos da fábula não apresentaram características de um empreendedor. Você lembra, meninos, quais são as características de um empreendedor? Se você não lembra, passa a folhinha lá na página 23 e você vai descobrir que as características de um empreendedor são ter perseverança, autonomia, planejamento, sonho, decisão, coragem, responsabilidade, liderança e criatividade. Essas são as características de um empreendedor. Então, com o auxílio da página 23, você vai responder a página 27, tá? Você vai ter que pintar os carrinhos de lata que têm as características de um empreendedor que faltaram nos ratinhos. Então, você vai ver. Vocês acham que o ratinho faltou perseverança, que é uma das características de um empreendedor? Se sim, você vai pintar planejamento, coragem, preguiça, determinação, falsidade, inveja. Você vai pintar aí, dentro das características de um empreendedor, o que faltou nos ratinhos, tá? Aí, claro, né, que o que não for características de um empreendedor, você já sabe
que você não vai pintar. Então, cuidado para não errar, tá bom? Porque pintar é definitivo. Pintou, não tem como apagar. Página 28. Segundo, qual é o título da fábula? Aí você vai lá na página 25 e veja o nome da nossa fábula e escreva aí. Terceiro, de que trata o texto? O texto trata de uma reunião de ratos para organizar uma festa? De uma reunião de ratos para resolver um problema? Aí você vai marcar um X na alternativa correta. Quarta questão. A que solução os ratos chegaram? Pinte o quadrado com a resposta correta. Prender o gato na mansão ou colocar um guiso no gato? Você vai marcar aí a alternativa correta, tá bom? Quinta questão. Qual foi a grande dificuldade encontrada para a execução do plano? Quem iria colocar o gato para dormir ou quem iria colocar o guiso no pescoço do gato? Vai marcar um X na alternativa correta. Se você conseguiu fazer junto com a tia, então vamos pular lá para a próxima página. Se não, dá pausa no vídeo, responde e aí continua aqui comigo na página 29, tá bom? A questão 6, eu vou sugerir que você deixe para responder por último, porque você vai precisar fazer uma pesquisa lá no Google do significado da palavra assembleia. Então, quando a gente terminar de ver o vídeo, você vai lá e pesquisa, tá bom? E escreve aqui. Não sai agora do vídeo não, senão você não vai conseguir voltar no mesmo ponto, tá? Sétimo, circule o elemento da fábula que os ratos queriam colocar no pescoço do gato. Eles iam colocar uma pedra, uma flor ou um guiso? Circula aí a palavra correta, tá bom? Oitava questão. Onde se passa a fábula? Assinale a resposta correta. Na floresta, no apartamento, na casa ou na mansão? Marca um X na questão correta. Página 30. Escreva nos balões de fala o que se pede. No primeiro balão, nesse balão aqui, ó, nesse aqui, você vai escrever a letra A. Qual foi a ideia do rato Radistóteles? Aí você vai escrever aqui a ideia desse ratinho. E aqui você vai escrever a ideia do outro rato, do rato Casmurro, tá bom? Qual foi a pergunta do rato Casmurro? Aquela pergunta que fez todo mundo ficar com medo. Aí você vai ler e vai escrever aqui toda a pergunta do rato Casmurro. 10º. Os ratos podem ser considerados empreendedores? Justifique sua resposta. Você vai olhar lá as características de um empreendedor. Será que esses ratos são empreendedores? Aí você vai escrever aí. E a 11ª, você vai desenhar o personagem que os ratos precisavam vencer. Aí você vai desenhar ele nesse espaço. Aí, tá bom? Assim que você terminar essa atividade, você já vai poder fechar o seu livro. E lembre-se que você tem a sexta questão para responder, que é pesquisar o significado da palavra assembleia, tá bom? Terminamos de fazer o livro de oficinas, então agora nós vamos estudar o de literatura. Então dá pausa no vídeo e pega o seu livrinho de literatura. No livro de literatura, que é aquele trabalhando a literatura, aquele branco que a gente vai responder sobre a história. Você vai responder comigo a página 17 e a página 18, tá? Então, o livro que vocês já leram lá na segunda-feira foi o livro A Briga do Sol e da Lua. E hoje você vai responder aquele livro de interpretação das histórias, que é o livro Trabalhando a Literatura. A página que a tia passou foi só duas, a 17 e a 18. E você vai responder aqui sobre a história. Então,
No primeiro, você vai escrever o nome dos personagens. Você tem aqui as figuras e você vai responder qual o nome dos personagens que nós temos na história. Na segunda, você vai escrever as letras com os números ímpares. Você vai escrever nesse espaço aqui, na ordem crescente, nas linhas, para saber o que está acontecendo entre o Sol e a Lua. Então, quais são mesmo os números que são ímpares? Ó, todo número que terminar em 1, vai anotando aí. Terminou em 1, é ímpar. 3, 5, 7 e 9. Então, todos os números que terminar com esses é ímpar. Ó, então vamos lá que a tia vai te ajudar. O número 9, o número 1, o número 5, 7, 3, 15, o que mais? Deixa eu ver, 13, 11. Todos esses são os números ímpares, mas lembre-se, você vai escrever na ordem crescente. A ordem crescente, né, você já viu esse ano, a tia só tá falando números ímpares porque esse ano, porque ano passado você já viu, esse ano a tia ainda não entrou em números ímpares, mas no ano passado você já viu. Então a tia só relembrou, tá bom? Aí você vai escrever aqui em ordem crescente, vai descobrir aqui qual é o nome, as palavras que vai formar, certo? Terceira, desembaralhe as letras e descubra onde a história aconteceu. Muito fácil essa. Próximo. Quarto, conte abaixo quantos planetas existem na cena. Você vai contar aqui, vai escrever nesse espaço, tá bom? 5. Ligue os personagens à sua diversão. Vai ter mais de um, tá bom? Então, aqui você vai ligar a 2 e aqui também você vai ligar a 2 dessas diversões, tá? Quem aqui gostava dos livros, da nuvem, você vai ligar corretamente, tá? 6. Encontre no diagrama apenas 3 palavras que indicam sentimentos ruins. 3 palavras, tá bom? Aí, fez essa questão? Teremos terminado o nosso livro de Trabalhando a Literatura. Então, se não deu tempo você fazer junto com a tia, dá pausa, faça lá e aí depois você volta aqui para a gente fazer junto a atividade de ciências de folha. A atividade de ciências de folha é essa daqui, tá vendo? Então, dá um tempinho aqui, para um pouquinho o vídeo e pega essa folhinha para a gente poder ler junto. Atividade de ciências. Essa atividade, ela vai valer 1 ponto. A tia vai fazer 4 atividades de ciências, cada uma valendo 1 ponto. Mas olha só, a cada dia que você deixar de entregar a atividade naquela semana, a tia vai ter que descontar a nota, tá? Porque não é justo com quem entrega as atividades em dia, tá bom? Então, não deixe de fazer a sua atividade e entregar ela na próxima semana. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro, marque V para as afirmações que forem verdadeiras e F para as que forem falsas. Nós vamos responder essa atividade sobre o reino animal. Então, lá no seu livrinho de ciências, você já estudou semana passada sobre esse reino aqui. Então, eu acho que tá tudo bem fresquinho aí na sua mente. Então, a gente vai conseguir responder tranquilo essa atividade, tá? Então, verdadeiro ou falso? Os insetos nascem de ovos? Os insetos são animais vertebrados? Todos os insetos voam? Alguns insetos voam, outros pulam e outros nadam. E outros andam. Aí vai marcando verdadeiro ou falso, ok? Segundo, escreva o nome de alguns animais vertebrados. Escreva sempre mais de 3, tá bom? Não escreva 1 ou 2, não. Escreva sempre mais de 3. 3 ou mais. Terceiro, pinte os quadradinhos com as alternativas corretas. A minhoca é um animal vertebrado? Se for correto, você pinta.
Vocês lembram que são animais vertebrados? Deixa eu ver se alguém lembra. Animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral. A minhoca possui coluna vertebral? Para ela ser considerado um animal vertebrado? Se sim, você vai pintar. Se não, deixa em branco. O cavalo não é um animal vertebrado. Os animais vertebrados possuem coluna vertebral. Existem vertebrados de várias características. Muito bem, você vai marcar, você vai pintar aí apenas as verdadeiras. Quarto, observe os animais do quadro e desenhe-os nos lugares correspondentes. Nós temos aqui uma cobra, não é a cobra cega, é uma cobra, tá? Uma cobra. Aqui nós temos o peixe representado por um tubarão. Nós temos um gato, nós temos um pássaro e nós temos um sapo. Você vai desenhar cada um deles aqui de acordo com aqueles grupos que a gente divide os animais vertebrados. Nós temos a ave, mamífero, réptil, anfíbio e peixe. Você vai fazer o desenho desses animais aqui. Eu sei que vocês conseguem, vocês são espertos, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir desenhar bem bonitinho. Capricha aí que eu gosto de atividade com desenho colorido, tá? A última folhinha, nós temos a questão 5 e a questão 6. 5. Pinte os animais que nadam e façam X nos animais que andam. Eu sei que você vai querer pintar todos, será? Mas ó, atenção, você vai pintar apenas os que andam. Só os que andam você vai pintar. E vai marcar um X naqueles... A tia falou errado? Falou, não é? Pinte os animais que nadam. Desses aqui, qual é os animais que nadam? E você vai marcar um X nos animais que andam. Agora a tia falou certo. Os animais que andam. E você vai pintar o que nada, fazer um X no que anda. Sexta e última. Numere na ordem correta o ciclo da vida dos seres vivos. Você viu isso lá na primeira unidade, mas é sempre bom revisar. Então, os seres vivos, a primeira coisa que ele faz é o quê? É envelhecer, eles envelhecem, eles morrem, eles crescem, reproduzem-se e nascem. Vai escrevendo aí 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? E aí você consegue enumerar a ordem correta. Muito bem, nós terminamos as nossas atividades de quarta-feira. Foram muita coisa? A tia ficou um pouquinho cansada de ler, mas eu acho que vocês também, não é? Mas eu espero que vocês estejam compreendendo os conteúdos. Eu sei que é um momento complicado, mas com fé em Deus nós vamos aprender todo dia um pouco mais. Então, até a nossa próxima aula. Amanhã, quinta-feira, teremos nossa aula online. Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau!